Oi, gente! Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e se prepara porque a história de hoje é sensacional. Eu vou falar da amizade entre o cantor brasileiro Nelson Ned e o mega traficante colombiano Pablo Escobar. É uma história inacreditável. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado aqui no canal. E queria deixar um agradecimento. Galera, vocês que assinam meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br, obrigadíssimo. É por causa de vocês que eu consigo fazer também esse canal de YouTube. Muitíssimo obrigado. Gente, antes de contar essa história bizarra, incrível, extraordinária, eu queria deixar um recado rápido. Faltam 4 ou 5 dias, dia 15 de setembro termina a campanha de financiamento coletivo do meu novo livro Encontros com Criaturas Notáveis. É um livro em que eu reúno 115 das melhores entrevistas que eu fiz na minha carreira. Tem gente do cinema, gente da música, gente da literatura. Tem também 50 obituários de pessoas famosas que eu escrevi. Tem um capítulo chamado Obsessões, sobre os artistas que mais me marcaram. São todos os textos que eu escrevi sobre Ramones, Zé do Caixão, Nick Cave, Leonard Cohen, Nina Simone, um monte de gente legal. Escaneie aqui o QR Code para você conhecer o livro e apoie. Estou quase batendo a meta. A campanha termina 15 de setembro. Conto com vocês, galera. Bom, estou aqui com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. Hoje vamos arrebentar, Natan. Hoje Que história, hein? essa é demais. Essa é demais. Que rolê aleatório. Cara, então, eu vou explicar por que não foi tão aleatório assim, né? Eu fiz um livro, Natan, que saiu no final de 2023, chamado Tudo Passará, que é uma biografia do cantor brasileiro Nelson Ned. Um dia eu vou fazer um especial aqui só sobre o Nelson, com as histórias dele e tal. Vai sim, que vai ser bacana. Cara, vai ser legal porque assim, eu fiquei muito surpreso pesquisando o livro com as histórias incríveis do Nelson Ned, né? O Nelson Ned era um cantor brasileiro com nanismo, ele tinha 1,12 m, que fez imenso sucesso no Brasil e no mundo hispânico, especialmente nos anos 70. Vendeu 45 milhões de discos, teve uma vida super de altos e baixos, assim, sabe? De triunfos e tragédias. E ele era um cara que teve muitos problemas com droga, problemas com bebida, uma vida, cara, sabe? Viciado em sexo. Era um cara assim, falo no livro, ele deixa o Keith Richards parecendo um escoteiro, de Caramba, verdade, assim. versão brasileira. Cara, ele é o da pá virada, muito, né? Legal. E o Nelson, ele fez muito sucesso desde o início dos anos 70 na Colômbia, muito sucesso. Eu achei, na pesquisa do meu livro, jornais colombianos, 1973, quando o Nelson desembarca na Colômbia. A primeira vez que ele desembarca na Colômbia, ele canta para 80 mil pessoas em Bogotá, 80 mil. Ele não conseguia sair do hotel, cara. Sabe? Ele tinha que sair escoltado. Tinha gente na rua acenando para ele do aeroporto até o hotel. Isso é a descrição da imprensa colombiana, galera. Não é amigo do Nelson contando, né? Então, assim, ele era um Você fenômeno. vê o nível do cara. Como é que é? Pra você ver o nível do cara, né? Cara, é impressionante, assim, né? Uma boa parte dos 45 milhões de discos que ele vendeu foi na Venezuela, uma grande parte no México também, onde ele era, assim, muito famoso. O Nelson, o Natan, ele fez muito sucesso durante uns 20 anos, ali do início dos anos 70 até mais ou menos os anos 90. E ele fez um imenso sucesso no mundo inteiro e ele fez muitas amizades nessa trajetória dele. Muitas pessoas legais, então ele era amigo, por exemplo, amigo íntimo do Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, é um escritor colombiano que morava no México. O Nelson era amicíssimo de frequentar a casa dele, né? E até o Gabriel Garcia Marques, quando vinha ao Brasil, deixava os intelectuais brasileiros horrorizados, porque ele dizia que o cantor predileto dele era o Nelson Ned e tal, e o Nelson era considerado cafona, brega e tal. E tem um episódio famoso que o Chico Buarque vai entrevistar o Gabriel Garcia Marques e ele pergunta se a sua música fosse, se os seus livros fossem uma música, quais seriam? E ele fala, seria um bolero com uma letra sua, para o Chico Buarque, né, cantada por Nelson Ned. Olha só. Ele adorava o Nelson Ned. Legal. Ele teve muitos amigos famosos. O Tony Bennett era muito amigo dele. Julio Iglesias era amigo dele. Roberto Carlos, eles eram muito chegados, assim.
Mas também, né, Nathan, nessas andanças pelo mundo, ele fez muitas amizades, conheceu muitas pessoas também que não eram exatamente tão legais assim. Eu vou falar de duas em especial aqui hoje. Um network que é inevitável, né? Inevitável, cara, inevitável. Ele cantava para reis, cantava para ditadores, cantava para presidentes, cantava para todo mundo. Então, não dava para ele escolher exatamente as amizades Exatamente. dele, né? Então, assim, ele é famoso na Colômbia desde o início dos anos 70. E uma coisa que a galera tem que saber sobre a Colômbia também. Nos anos 70 e anos 80, grande parte da vida noturna, das casas noturnas, das boates e tal, eram controladas pelos cartéis de droga, que era onde eles usavam também as casas noturnas para lavar dinheiro e tal. Exato. Então é uma coisa sabida, né? Os cartéis eram donos de muitas casas noturnas em Bogotá, em Medellín, em Cali, né? E o Nelson ia cantar nessas casas noturnas e os donos das casas noturnas, leia-se ou traficantes, ou mega traficantes, ou pessoas que trabalhavam para traficantes, adoravam o Nelson e o presenteavam com produtos ali direto da fonte, né? Que ele gostava bastante, ele usou muito assim. E eu entrevistei várias pessoas que conheceram muito bem o Nelson e falavam que era uma, assim, o que ele trazia da Colômbia era uma coisa assim absurda que ninguém acreditava, que o pessoal disputava, né? Loucura, hein? Loucura, loucura. E ele dizia, eu fiz a última entrevista da vida do Nelson Ned, entrevistei ele no final de 2012, um ano antes dele morrer, e ele me contou que o pessoal dava para ele uns frascos assim âmbar com cocaína puríssima dentro, Caraca. e ele trazia para o Brasil, toda vez que ele ia para a Colômbia ele ganhava de presente e tal. E um dos caras que mais adoravam o Nelson Ned era o Pablo Escobar. O Pablo rei, Escobar, como é que é? o rei da Colômbia nesse Cara, período. então, isso aqui é engraçado. Na época ele não era ainda, né? A gente está falando anos 80, o Escobar já era um cara importante, mas ele não era o mega astro, digamos assim, do crime, astro internacional que se tornaria depois. Hoje todo mundo fala do Escobar por causa do Narcos, por causa das séries, por causa de muitos filmes sobre ele e tal. Mas na época em que o Nelson o conheceu, ele era mais um dos chefões ali de vários. Só que a adoração do Escobar pelo Nelson Ned era tão grande que o Escobar mandava o avião particular dele em São Paulo, ia a São Paulo, de Medellín para São Paulo, no Campo de Marte, pegar o Nelson e a banda para fazer shows particulares para ele na Caraca. Colômbia. Direto? Direto. Que loucura. Direto. Eu descobri essa história entrevistando o Moacir Franco. Moacir Franco, grande cantor brasileiro, que foi um dos ídolos do Nelson Ned, né? E o Moacir é muito amigo do Nelson. E ele me contou, o Moacir falou assim: o Escobar mandava um avião aqui no Campo de Marte, o Nelson ia sempre para lá. Falou como se fosse nada, né? Cara, era uma coisa que os amigos sabiam que rolava, né? E aí, quando eu entrevistei o Nelson Ned, eu confirmei essa informação. Ele me confirmou e falou: não, sim, já cantei muito para ele e tal. Até o seu Nelson me perguntou: ele já morreu, né? Mataram ele, né? Eu falei: mataram. Depois ele foi morto pelo exército, né? Mas o fato é que várias vezes o avião do Escobar vinha de Medellín, parava no Campo de Marte, pegava Nelson e a banda e levava para cantar, fazer shows particulares e também para cantar nas boates do Escobar ou do grupo dele na Colômbia. Eu entrevistei também alguns músicos que tocaram com o Nelson que foram nessas viagens e eles me confirmaram as histórias, mas eles todos disseram a mesma coisa, que na época ninguém sabia que o Escobar, assim, os caras tocavam, Nathan, 200 shows por ano, em todos os lugares do mundo. Eles estão viajando para a Colômbia em 1987, eles não sabem para onde eles estão indo, eles sabem que é um Exatamente. milionário que está levando eles para lá. Exatamente. E aí um deles, o baterista, o Raimundo Vigna, que é um cara sensacional, assim, ele falou, a gente chegou lá, era uma fazenda maravilhosa, chamada Nápoles, né? A fazenda dele em Medellín chama Nápoles, é uma fazenda onde ele tinha um zoológico com elefantes, com girafa, era uma coisa Caramba. completamente surrealista, assim. E eles foram lá várias vezes e cantaram para o Escobar, mas o Vigna me contou, ele falou, olha, a gente não sabia que ele era o Pablo Escobar na época, que era tão importante, depois é que a gente foi saber, pô, sabe aquele cara para quem a gente cantou? Ele é esse cara aqui, entendeu? Loucura. Na época, então, realmente ele não tinha esse patamar, né, de... Não tinha essa noção, entendeu? Agora, existia um outro personagem muito importante também na vida do Nelson, também um cara muito ligado a essa coisa do crime e tal, que foi um personagem que não é conhecido no Brasil, mas no México ele é tipo o Pablo Escobar do México. Ele chama Arturo Durazo Moreno, o apelido dele é El Negro, né? Para eu não falar besteira aqui, deixa eu ver quando o El Negro morreu. O El Negro, ele nasceu em 24 e morreu em 2000 aos 76 anos, né?
O Arturo Duraço Moreno, ele foi chefe do Departamento de Polícia do México durante 6 anos, entre 76 e 82. E ele era muito ligado ao cara chamado José López Portillo, que depois foi presidente do México. Então ele também acumulou um cargo depois de ministro da Defesa do México. E o Duraço Moreno era um bandido, Natan, mas uma coisa assim absurda, assim, porque ele era, entre aspas, policial, era chefe de polícia, mas ele era ligado a todos os cartéis de tráfico de droga. Ele tinha esquema, ele tinha gangues que sequestravam pessoas para ele, para pegar resgate. Era tipo um facínora, assim, né? São os piores, normalmente dizem, né? O pessoal da segurança pública diz que os piores criminosos são os que já participaram do sistema de segurança pública, né? Exatamente. Não, mas ele era criminoso enquanto ele era. Enquanto ele era. Caramba. Enquanto ele era. Ele era ligado em tráfico, ele era considerado assim um dos caras mais corruptos do México, numa época em que o México era um antro de corrupção, né? O México ainda tem muitos problemas com violência e corrupção, você imagina nos anos 70 e 80. E o Duraço Moreno era apaixonado pelo Nelson Ned. Toda vez que o Nelson ia para o México, o Duraço fazia festas de arromba num hotel chamado, emblematicamente, Fiesta Palace, que ficava na cidade do México, e festas que duravam dias e dias e dias com mulheres e todo tipo de bebida. Então eram festas incríveis. O Duraço Moreno era tão corrupto, Nathan, tão corrupto, que ele tinha muitas propriedades. As propriedades dele hoje, no México, são museus anticorrupção, pra você ter noção, são museus da polícia. Ele tinha uma chácara perto da cidade do México que era tão grande que eles só conseguiam visitar a chácara toda de helicóptero. Caramba. E ele usava o helicóptero oficial da polícia do México para andar dentro da propriedade dele. O lugar era tão grande, tão nababesco, que ele tinha dentro da propriedade uma réplica da discoteca Estúdio 54, a famosa discoteca americana dos anos 70, em tamanho natural, dentro da casa dele. Caramba. Só para os convidados. Loucura. Era uma coisa assim, as fotos, não dá para acreditar. É outro gênero de ostentação, né? Cara, é uma ostentação assim, não tem condição. Ele tinha casa de praia, umas casas nababescas em que imitava a arquitetura grega, sabe? Um troço super brega, assim. Na minha pesquisa para o livro, eu fui entrevistar um dos músicos que tocou para o Nelson, que tocou por muitos anos com o Nelson, esse baterista, o Raimundo Vigna, e o Vigna me mostrou algumas fotos deles no México. E eu tô lá dando uma olhada nessas fotos e de repente eu vejo uma foto do Nelson ao lado de um cara. Eu falo, Vigna, quem é esse cara? Ele falou, esse aí era o general Duraço Moreno. Eu falei, cara, esse cara é uma lenda no México, é uma lenda do mal, assim, né? E ele não sabia. Ele sabia que o cara era barra pesada, sabia muito sobre a vida do cara, mas essas fotos nunca tinham sido vistas, eram fotos inéditas que estão no meu livro. E tem umas histórias inacreditáveis, Nathan. Tipo, o Duraço Moreno deu de presente pro Nelson. Chegou um dia pro Nelson lá numa festa e falou, Nelson, quero que você leve isso aqui, um presente meu para você. Era uma caixa de madeira linda, assim. Quando ele abriu, era um Colt 45 de ouro. Ele de trouxe, ouro. será? Ele conseguiu trazer para cá? Então, era um Colt 45 de ouro. E o Duraço Moreno deu pro Nelson uns cartões e falou assim, Nelsito, se você precisar atirar em alguém no México, você só põe isso aqui no bolso do cadáver que ninguém vai te importunar. Entendeu? Que era o cartão dele. Que loucura, cara. Assim, o Nelson veio pro Brasil e depois o Nelson presenteou o presidente Figueiredo com essa arma. Rapaz. Tem até registros dos jornais da época, em 80, eu acho, 79, dele dando essa arma pro Figueiredo. É uma coisa absurda, loucura, assim. cara. Então, assim, no meu livro, eu vou botar aqui, tem 2 ou 3 fotos do Nelson com o Duraço Moreno, incluindo uma foto inacreditável em que o Duraço está carregando o Nelson para dentro do helicóptero da polícia para mostrar a propriedade para ele. Caramba. É louca a história, né? Loucura. Louca. E vou contar uma última história do Duraço Moreno, que é uma história inacreditável. Todo mundo aqui conhece o cantor Luiz Miguel, né? O grande cantor nascido em San Juan, Porto Rico, mas fez muito sucesso na América Latina inteira e tal. Pois bem, o Luiz Miguel, o pai do Luiz Miguel, um cara chamado Luisito Reyes, era um facínora, assim, era um cara um bandido também, era um cara péssimo, assim. E o Luiz Miguel tinha 10 ou 11 anos
quando ele já cantava ali naquelas festas ali de família e tal, o pai dele, pai do Luiz Miguel, pressentindo que o moleque tinha um futuro, chegou pro Arturo Duraço Moreno, que era, não sei se era ministro da Defesa ou era secretário de Segurança Pública e tal, e falou: pô, você não consegue pro meu filho, o Luiz Miguel, cantar no casamento da filha do Portijo? Porque a filha do presidente estava casando. O Arturo Duraço Moreno falou que conseguiria, mas queria alguma coisa em troca. E aí, cara, é uma história, eu não estou inventando essa história. Se vocês assistirem a série do Luiz Miguel, estava na Netflix até há pouco tempo, não sei se está ainda, mas é uma série muito legal. Vou botar o link na descrição. O Luizito Reis, o pai do Luiz Miguel, meio que deu a própria esposa como escrava sexual pro Arturo Duraço Moreno. Que isso, cara. É verdade, é verdade. A história é inacreditável. Loucura. O Luiz Miguel tinha uma mãe linda, uma mulher muito bonita, que era sacaneada à torta e à direito pelo marido, esse Luizito Reis. Ele meio que forçou ela a ter relações com o Duraço Moreno em agradecimento pelo Duraço ter colocado o Luiz Miguel para cantar pro presidente. Cara, coisa de filme, hein? Cara, coisa de série, de série. Vocês podem ver a série do Luiz Miguel, tá lá. Eu vou botar aqui fotos do Luiz Miguel pequeno também. Eu acho que tem inclusive fotos do Luiz Miguel cantando no casamento da filha do Portijo. Para você ver o nível desse Arturo Duraço Moreno, Natan. É uma coisa assim impressionante. Só network brava. Cara, e esse cara era o maior fã do Nelson, tratava o Nelson a pão de ló, adorava Nelsito pra cá, Nelsito pra lá, várias fotos dos dois juntos e tal. Ele foi preso depois nos anos 80, foi preso, depois foi solto, aquelas histórias, né? E morreu finalmente, para não falar besteira, em 2000, aos 76 anos. O cara é uma lenda do mal, lenda do crime no México e era parça, amigaço do Nelson Ned. Como eu disse, Nelson Ned cantou para pessoas maravilhosas, Gabriel Garcia Marques, Tony Bennett, amigo do Roberto Carlos, amigo de um monte de gente, cantou para Célia Cruz. E também teve nessas andanças pela vida, esses encontros com esses personagens não tão legais, mas fascinantes de qualquer maneira, né? Pelo nível dele também, ele acabava tendo passaporte para transitar desses mundos tranquilamente, porque o artista, no caso, está acima, né, desses... Cara, ele cantou pro Baby Doc, cara. Baby Doc, o ditador do Haiti, cara. Ele cantava pro Baby Doc e pro Gabriel Garcia Marques, é bizarro, né? Ele tinha amigos de todos os tipos todos os mundos, né? Nelson Ned, grande figura. Um dia eu vou gravar um vídeo especial só sobre o Nelson, com as histórias maravilhosas dele. Espero que vocês tenham gostado. Boa história, Muito né? boa história. Curtiu esse quadro? Gostou dessa história? Conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Acho que você vai gostar demais. Lá eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Tem cursos, tem workshops, tem debates, tem muita coisa bacana, galera. Conheça lá, acho que vocês vão gostar. Valeu demais, até amanhã.